Ganal, relatos macabros e sinistros. Seja bem-vindo ao desconhecido. O ar era frio e parado, como se a floresta prendesse a respiração. Nunca fui de acreditar em lendas, mas naquela noite ela me provou errado. Meu nome é Kenji Nakamura, sou fotógrafo documental e passei anos explorando locais abandonados. Mas nada me preparou para o que vivi na Floresta Sombria. Fui até lá para registrar imagens do lugar e entender os boatos sobre desaparecimentos misteriosos. Carregava apenas minha câmera, uma lanterna e um GPS. Mas assim que entrei na trilha, percebi algo estranho. O silêncio absoluto, nenhum som de vento, animais ou passos além dos meus. Foi quando vi uma fita vermelha amarrada em uma árvore e logo abaixo uma placa com letras desbotadas. Se entrar, não olhe para trás. Aquela placa me incomodou, mas continuei andando. A floresta era densa e a névoa parecia mais espessa a cada passo. Mantive a câmera em mãos, registrando tudo. Mas quando chequei as primeiras fotos, senti um arrepio. Entre as árvores havia sombras que não estavam ali antes. Parei para respirar. Um cheiro estranho tomou o ar. Algo úmido, quase metálico. Então ouvi um sussurro, baixo, distante, mas claramente pronunciando meu nome. Girei a lanterna ao redor, mas não havia nada. O GPS tremia na minha mão, a tela congelada. A trilha das fitas vermelhas, que eu seguia como referência, simplesmente sumira. Meu peito apertou. Tentei refazer meus passos, mas a floresta parecia diferente. As árvores estavam mais fechadas, como se movessem sutilmente para me cercar. O silêncio era opressor, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. E então eu vi, no meio da névoa, uma silhueta parada entre as árvores. Era humanoide, mas sua pele era branca demais e os olhos brilhavam num tom leitoso. Fiquei imóvel, sentindo meu coração martelar nas costelas. A figura não se mexia, mas quando pisquei, ela estava mais perto. Não ouvi passos, não houve som algum. Apenas o deslocamento súbito. Um pânico irracional tomou conta de mim. Virei e corri. Os galhos arranhavam meus braços e o ar gelado queimava meus pulmões. Meu único pensamento era sair dali. Então, tropecei. Ao me erguer, percebi um pedaço de papel preso a uma árvore. Peguei com as mãos trêmulas. A tinta estava borrada, mas consegui ler 3 palavras. Se você viu, corra. Meu estômago revirou. O sussurro veio de novo, mais próximo, quase ao meu ouvido. Kenji. Me virei num reflexo. A figura estava a poucos metros de mim e agora sorria. O ar ficou pesado, denso como um líquido, dificultando cada respiração. Meus músculos travaram. Um frio cortante percorreu minha espinha. Minha visão escureceu por um segundo, como se meu próprio corpo estivesse tentando me desligar antes que eu visse o que viria a seguir. A coisa inclinou a cabeça, sorrindo. Lutei contra o pavor, obrigando minhas pernas a se moverem. Corri sem olhar para trás. O som de passos se tornava frenético, ecoando ao meu redor. Meu peito apertava, o ar parecia pesado e cada respiração ardia como fogo. Meus músculos tremiam, meu corpo gritava para parar, mas eu sabia que, se caísse, não me levantaria de novo, até ver a luz, a estrada. Joguei-me para frente, caindo sobre o asfalto. Atrás de mim, a floresta permaneceu escura e imóvel, mas eu sabia, ela ainda me observava. Caído no asfalto, ofegante, olhei para trás. A floresta estava ali, imóvel, nenhum som, nenhuma sombra. Mas eu sabia que não estava sozinho. Minhas mãos tremiam enquanto tateava a câmera. Precisava de provas. Liguei a tela e rolei pelas fotos. As imagens estavam distorcidas, cobertas por estática e sombras escuras. A última foto me fez gelar. Era eu, mas, atrás, na névoa, olhos brancos brilhavam. Levantei-me cambaleando. Entrei no carro e pisei fundo no acelerador. Só parei horas depois, quando já estava seguro na cidade. Apaguei as fotos. Nunca mais falei sobre aquela noite. Mas dias depois, enquanto editava um novo projeto,
Um arquivo desconhecido apareceu no meu computador. Abri tremendo. Era a mesma imagem da floresta, com uma diferença. A silhueta estava mais perto, e no canto da tela, um áudio curto foi reproduzido. Uma voz fria, familiar, sussurrou: "Te encontrei." Gostou dessa história? Deixe o like, se inscreva e ative o sino para mais relatos macabros. Eu já fotografei centenas de relíquias antigas, mas nunca senti que uma delas estava me observando de volta. Meu nome é Haruto Ishikawa e fui contratado para fotografar artefatos antes de um leilão. O trabalho parecia simples até eu ver o boneco. Ele era pequeno, feito de porcelana, vestia um kimono azul claro e tinha cabelos longos demais para algo tão antigo. Preparei o equipamento e comecei a fotografar. Mas, conforme passava as imagens no visor, meu estômago revirou. Algo estava errado. Em uma das fotos, o boneco olhava diretamente para mim, apesar de eu nunca ter movido sua posição, e seu cabelo parecia mais longo do que antes. Tentei ignorar a sensação incômoda. Talvez fosse um erro da lente, algum reflexo estranho. Continuei fotografando, mas a cada clique algo parecia mudar. O cabelo do boneco parecia crescer milímetros entre as fotos, como se movesse sozinho. Engoli em seco. Peguei uma tesoura pequena e cortei uma mecha dos fios para testar. Os cabelos eram macios, úmidos e incrivelmente finos, idênticos a cabelos humanos. O silêncio do galpão começou a me incomodar. O lugar sempre fora abafado e empoeirado. Mas agora, o ar cheirava a flores murchas, como se alguém houvesse deixado incenso queimando. Foi quando o rádio antigo, desligado há anos, ligou sozinho. Um ruído estático preencheu o espaço. Meu peito apertou. Então, uma música infantil desafinada começou a tocar, como se viesse de um toca-fitas danificado. O som parecia vir de todos os lados, preenchendo o galpão. Dei alguns passos para trás, sentindo um arrepio subir pela espinha. Então, algo puxou minha camisa por trás. Me virei num reflexo, esperando ver alguém, mas não havia nada. Olhei para o boneco. Ele estava no mesmo lugar, imóvel. Mas algo parecia errado. A posição dos braços estava diferente. Senti o ar ficar mais pesado, como se algo estivesse me observando muito de perto. Peguei minha câmera, ajustei o foco e tirei mais uma foto. O visor mostrou a imagem e meu coração quase parou. Atrás de mim, refletido no vidro de um móvel antigo, havia um vulto pequeno. Parecia o corpo de uma criança, de cabelos longos cobrindo o rosto. Meu sangue gelou. O suor escorria pela minha testa. Tentei sair. Minhas mãos tremiam enquanto procurava a chave do galpão. Mas quando olhei para o relógio digital, senti um nó no estômago. Ele estava congelado em 3:08. Meu peito apertou. Meus instintos gritavam para fugir, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O som do rádio parou abruptamente. E então, no silêncio absoluto, uma voz infantil sussurrou atrás de mim. Uma voz baixa, arrastada. "Haruto!" Eu não esperei para entender. Virei e corri. Mas ao passar pela prateleira, vi algo que me fez congelar. O boneco havia sumido. O galpão ficou gelado. Minha respiração saía em vapor e meu corpo inteiro arrepiou. Ouvi passos pequenos e rápidos atrás de mim. Não eram ecos, não eram roedores. Alguém estava ali. Meu corpo travou. Um cheiro forte de flores murchas me envolveu e senti dedos pequenos e frios tocarem minha nuca. A luz piscou. No vidro de um armário antigo, meu reflexo parecia errado. Atrás de mim, uma menina de kimono azul com os cabelos cobrindo o rosto segurava algo em suas mãos. Meu próprio cabelo. A dor na minha cabeça veio antes do pânico. Ela estava cortando meus fios. Senti um puxão agudo na raiz do cabelo, como se uma mecha estivesse sendo arrancada fio por fio. Minha visão ficou turva. O mundo ao meu redor oscilou. Desmaiei. Acordei horas depois, sozinho no chão do galpão. O boneco nunca mais foi encontrado. Mas, desde aquela noite, toda manhã encontro fios de cabelo cortados no travesseiro. E o pior,
Quando olho no espelho, por um breve instante, sempre vejo alguém atrás de mim. E esse relato te arrepiou? Deixa o like e comenta. Inscreva-se para mais mistérios. Eu já estive em muitos lugares esquecidos pelo tempo, mas nenhum me fez sentir como se o tempo tivesse esquecido de mim. Meu nome é Adrian Stoica. Sou antropólogo e pesquiso locais envolvidos em lendas antigas. Foi assim que cheguei à floresta de Baciu, atraído pelo Poço dos Ossos, um local onde a vegetação não cresce e onde desaparecimentos são comuns. Ao entrar na trilha, algo estava errado. Nenhum som de vento ou pássaros, apenas um silêncio absoluto. Olhei para o relógio digital. Congelado em 3:07 da manhã, dei mais um passo. Então ouvi uma voz rouca, baixa e distante chamando pelo meu nome. O som foi tão fraco que pensei ter imaginado, mas então ele se repetiu. Adrian! Virei rapidamente, jogando a luz da lanterna entre as árvores. Nada, apenas a névoa rastejando pelo chão seco. Engoli em seco e continuei, sentindo o ar mais denso a cada passo. A clareira surgiu diante de mim, exatamente como descrita no diário. Um círculo de terra morta, onde nada crescia. O solo era escuro, ressecado, e uma estranha sensação de pressão tomou conta do meu peito assim que pisei dentro dele. Minha visão escureceu por um segundo. Um zumbido preencheu meus ouvidos e um gosto metálico tomou minha boca. Caí de joelhos, sentindo a cabeça girar. Algo estava errado. Peguei a câmera e comecei a fotografar. Mas quando chequei as imagens, senti um arrepio. Sombras deformadas apareciam entre as árvores, mesmo que a floresta estivesse vazia. Meu GPS parou de funcionar. A bússola girava descontroladamente. O tempo parecia errado. O sol, que deveria estar se pondo, permanecia alto no céu. Então, algo no chão chamou minha atenção. A terra parecia remexida, como se algo tivesse sido enterrado ali recentemente. Cavei com as mãos e meu estômago revirou ao encontrar ossos humanos, alguns ainda com pedaços de tecido presos. Mas o pior veio logo depois. Pegadas. Elas não eram minhas, nem antigas. Alguém ou algo estava ali comigo. Um arrepio subiu minha espinha quando um vento gelado soprou do nada, girando ao meu redor como se a floresta tivesse respirado. E então, senti um toque no meu ombro. Meus músculos congelaram. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Meu coração martelava no peito enquanto virava lentamente a cabeça. Não havia ninguém, mas a terra atrás de mim afundava sozinha, como se algo invisível estivesse se aproximando. Então, ouvi de novo. Adrian, dessa vez, bem atrás de mim. Um instinto primitivo tomou conta do meu corpo e corri sem olhar para trás. Mas meus pés afundavam na terra, como se algo tentasse me puxar para baixo. O mundo ao meu redor piscou por um segundo, como se a realidade estivesse falhando. Minhas pernas fraquejaram. Eu sabia que se caísse não conseguiria me levantar de novo. E foi aí que vi a sombra sem rosto parada entre as árvores, me esperando. A sombra avançou. Não andou, simplesmente se deslocou, sem som, sem movimento visível. O mundo ao meu redor se contorceu e um zumbido agudo preencheu minha cabeça. Meus pulmões ardiam. Cada passo parecia impossível, como se eu estivesse correndo debaixo d'água. E então, o tempo falhou. Por um segundo, vi flashes de imagens. O Poço dos Ossos cheio de pessoas paradas, sem rostos, sem vida. Vi minhas próprias pegadas desaparecendo atrás de mim. Vi minha câmera, no chão da floresta, coberta de terra, como se estivesse ali há décadas. Um toque gelado na minha nuca. Escuridão. Acordei fora da floresta, a câmera ao meu lado, mas todas as fotos estavam apagadas. Meu relógio ainda marcava 3:07. Voltei para casa. Nunca mais pisei naquela floresta, mas toda noite, no mesmo horário, meu telefone toca. E quando atendo, uma voz rouca sussurra meu nome. Gostou dessa história? Deixe o like, se inscreva e ative o sino para mais relatos macabros. Algumas verdades deveriam permanecer enterradas,
Mas naquela noite, eu fui tolo o suficiente para abrir aquele diário. Eu trabalhava na manutenção de antenas de transmissão no interior do Rio de Janeiro. A colina onde ficavam era isolada, silenciosa demais. Foi lá que encontrei o diário. Estava escondido dentro de um painel enferrujado, com páginas amareladas e cheias de anotações desconexas. No meio dos rabiscos, uma frase chamou minha atenção. Se chegar à meia-noite, use a máscara e aguarde o sinal. Eles virão. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu deveria ter fechado aquele livro ali mesmo. Mas em vez disso, fui atrás de respostas. Voltei para casa naquela noite, mas não conseguia parar de pensar no diário. Quem o escondeu ali? E o mais importante, quem escreveu aquilo? Pesquisei sobre o caso dos homens da máscara de chumbo. Eles foram encontrados exatamente naquela colina, com bilhetes enigmáticos e sinais de um ritual estranho. A causa da morte nunca foi explicada. A curiosidade me venceu. No dia seguinte, voltei ao local ao pôr do sol. Segui as coordenadas anotadas no diário até o ponto mais alto da colina. O ar ali parecia diferente, pesado, carregado de eletricidade. Minha bússola começou a girar sem parar. Meu celular perdeu o sinal. Então, no meio da vegetação seca, encontrei algo que me fez gelar. 2 máscaras de chumbo idênticas às do caso original. Aquelas máscaras estavam enterradas ali há quanto tempo? Quem as colocou ali? Meus instintos gritavam para que eu fugisse, mas meus pés não obedeciam. Foi quando ouvi o primeiro som. Um zumbido baixo, mecânico, vindo de todas as direções. Meu peito apertou. Era como se algo invisível estivesse me cercando. Olhei ao redor. Nenhum sinal de pessoas ou animais. A colina estava completamente deserta. Então veio o segundo som. Sussurros, fracos, metálicos, como se alguém estivesse falando dentro de um rádio antigo. As vozes estavam perto, mas não conseguiam ser compreendidas. A temperatura caiu, meus braços arrepiaram, meu coração martelava contra as costelas. Foi quando as luzes começaram. Pequenos flashes brancos surgiram entre as árvores, piscando de maneira errática, como se algo estivesse tentando se manifestar. Então, a sombra apareceu. Primeiro, apenas um vulto alongado na borda da colina. Depois, mais. Eles estavam parados, observando. Meus músculos travaram. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não respondia. Foi então que senti uma pressão invisível no peito, como se algo estivesse drenando minha energia. Minha visão escureceu por um segundo. Ouvi um sussurro metálico bem ao meu ouvido. Eles estão aqui. No reflexo da tela do meu celular, vi algo atrás de mim. Um braço longo, esquelético, estendendo-se em minha direção. E eu não conseguia me mexer. Meu corpo ficou paralisado. O ar ao meu redor parecia sólido, denso demais para respirar. No reflexo da tela do celular, o braço esquelético se aproximava. Não era humano. Era longo demais, escuro demais. Meus ouvidos zuniram. As sombras se moveram. Primeiro devagar, depois rápido. Uma voz metálica sussurrou dentro da minha cabeça. Use a máscara. Minhas pernas finalmente responderam. Corri. Tropecei em pedras, rasguei os braços nos galhos, mas continuei. Quando cheguei ao carro, as luzes sumiram. A colina estava silenciosa. Arranquei dali sem olhar para trás. No dia seguinte, voltei ao trabalho. O diário desapareceu, mas desde aquela noite, algo mudou. Meu telefone toca sempre às 3h08 da madrugada. E quando atendo, o zumbido metálico retorna. Na última vez, ouvi uma respiração pesada. E então, uma voz distante sussurrou. Estamos esperando. O terror real está só começando. Curta, inscreva-se e ative o sino para não perder nada.